Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Jornada do Eremita. Primeiro, antes de começar com as tiragens, né? Spoiler, vai ser de montinho novamente. Quero agradecer pelo apoio e pelo incentivo que eu recebi de todo mundo. Valeu mesmo, foi muito bom saber que eu tô no caminho certo, né? Então vamos lá. Hoje a tiragem ela vai ser para essa reta final de fevereiro, para essa última semana de fevereiro e início de março. Então, desde já a gente segue com o nosso combinado da última vez. Respira fundo e escolha entre uma das 3 pedrinhas. Pedrinha de número 1, na cor preta. Pedrinha de número 2, na cor vermelha. Pedra de número 3, na cor rosa. Faça uma escolha com a sua intuição. E vamos lá. Vamos começar pela pedra de número 1, pedra da cor preta. Tarô, quais são os conselhos, quais são as informações necessárias que devem ser abordadas para o grupo que escolheu a pedra 1, pedra de cor preta? Por favor, de forma clara e objetiva, mensagens, previsões para essa reta final de fevereiro de 2026, virada de mês. Vocês já começaram com a energia do 5 de paus aqui, que pulou assim que eu comecei a abrir referente à energia dessa pedra. Então esse grupo pode se referir a pessoas que estão enfrentando diversos conflitos, ou conflitos de interesse, ou conflitos internos, conflitos mentais. Vamos entender um pouquinho melhor. Aqui vocês estão na energia da dúvida, né? Vocês estão ainda indecisos referente a algumas escolhas, indecisos referente a quais decisões tomar, principalmente a nível financeiro, principalmente a nível profissional, inclusive, tá? Aqui eu posso estar falando com pessoas muito preocupadas com o fluxo financeiro, com o fluxo de dinheiro, e que estão sendo obrigadas a tomar um certo tipo de decisão e a sair de uma certa zona de conforto. Aqui vem falando, possivelmente também, que você está desempenhando uma função que tem sido desgastante. Então, para você conseguir se manter nessa posição que você está se mantendo e que te gera retorno financeiro, é necessário que você deixe um pouco as dúvidas de lado e tenha mais segurança no que diz respeito às emoções que já lhe são familiares, tá? É importante também, se você estiver em processo aí de contratação, em processo de busca de emprego, em processo de início de novos negócios, novas jornadas, é importante que você alinhe nessa reta final desse mês de fevereiro para você poder começar o próximo mês com mais clareza e mais certeza dos passos que você quer dar, que você sonha em dar, que você tem à disposição, né, de iniciar. Eu vejo aqui você iniciando uma nova jornada material, seja numa nova função, seja num novo trabalho, seja num novo freelance, numa taxa. Eu vejo aqui com você nessa última semana, você alinhando alguns pontos, porque você tá com aquela gana, aquela garra de começar o próximo mês para não passar aperto e para conseguir se organizar melhor financeiramente. E as ferramentas para que você
consiga desenvolver isso estão à sua disposição. Principalmente porque você tem já determinada base, né? Se você está planejando uma mudança de carreira, vai ser muito importante que você não se sabote emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, porque você agora está dentro da energia do movimento. Você é a folha que está sendo levada, digamos assim, pelos ventos da mudança. E geralmente no processo de mudança, a nossa mente tende a pregar algumas peças na gente, né? Nossa cabeça geralmente faz com que a gente duvide das decisões que a gente está tomando, mas é importante que você tenha um poder pessoal, que você tenha uma mentalidade melhor estabelecida para se livrar de dúvidas que você sabe que são tentativas da sua mente te sabotar. São tentativas de empregar uma energia negativa nessa jornada. Aqui, grupo 1, tem caminho financeiro, tá? Mas é importante que você abrace a energia, esse potencial financeiro que está se manifestando na sua vida, que você reconheça as habilidades que você possui, que você reconheça até onde você pode ir, qual caminho você tem certeza que você pode seguir sem surpresas, né? Sem dar um passo maior do que a perna. Mas é importante também que você não ceda ao medo de não conseguir ou a uma postura quase que vitimista perante as dificuldades que você vai encontrar no caminho. Por quê? Essa virada e essa última semana tá pedindo de você que você se livre de energias de arrependimento, estagnação. Se você tá cansado, não deixe esse cansaço falar mais alto e acabar te desmotivando nessa virada de mês, porque no próximo mês você vai precisar ter as suas energias à disposição ali para enfrentar esses desafios profissionais que vão surgir. Então eu vejo aqui que nessa virada de mês é importante que você preze por disciplina material, disciplina financeira, retenha a maior quantidade de dinheiro que você puder, não ceda aos prazeres momentâneos, né? Eu sei que a gente trabalha, e às vezes a gente se sente tão cansado que a gente fala que merece um mimo. Mas se tá frequente isso daí, meu amor, dá uma segurada no mimo, tá bom? Vejo aqui também possibilidade de entrar o próximo mês com quitar dívidas de casa, ou às vezes uma conta que estava muito atrasada, você consegue acertar nessa última semana, nessa virada de mês, né? Para começar março aí se afastando de problema, longe de problema, renovando suas energias e se preparando para ter uma nova postura material aí no mês de março, tá? Então março para você, grupo 1, que escolheu a pedra preta, tem grande possibilidade, tem bastante caminho material, profissional, financeiro, tem possibilidade de mudança de carreira, tem possibilidade de mais disciplina, né? De novos negócios, renda extra, desde que você não se vitimize, desde que você não se prenda a dúvidas, desde que você não considere também muitas opiniões assim de pessoas que não tem nada para agregar ou que sempre só dão uma opinião para te questionar e nunca para te ajudar nem te auxiliar de fato, né? Se você está ocupando um ambiente de trabalho conturbado, vejo possibilidade também de você trocar de ambiente, trocar de setor, estabelecer uma nova equipe ali, desde que você tome uma decisão com base na sua razão e não nas suas emoções, beleza? Essas são as informações que eu consegui para vocês que escolheram a pedra preta do grupo 1. Espero que tenha ressoado aí. Se ressoou, fala pra mim aqui embaixo ou fala pra mim no privado. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você me tem nas redes sociais. Certo, grupo 1? Voz de negócios, né? Certo, grupo 1? Voz de telefone. Vamos lá, continuando.
Grupo 2, que escolheu a pedra de cor vermelha, vamos saber como que tá aí essa última semana, essa virada de mês aí. Opa! Final de fevereiro, início de março de 2026, para o grupo que escolheu a pedra de número 2. Caramba, que energia quente, que energia intensa. Estão precisando de renascimento, grupo 2, de transmutação, de transformação. Estão precisando levar a notícia de que coisas já se encerraram. Eu tenho a impressão aqui que você já comunicou algumas finalizações. Eita! Você já comunicou alguns limites diversas vezes. E eu tô vendo que agora você encerra esse mês e começa o próximo com uma finalização oficializada mesmo. Né? Eu vejo aqui você deixando de repetir, pondo um ponto final em muitas questões. Caramba, vamos entender um pouquinho melhor. A energia tá forte aqui, do grupo 2. Desapegando daquilo que causa cansaço e sofrimento. Vocês não estão pra brincadeira, grupo 2. Vocês estão finalizando até de uma forma tranquila, né? Porque vocês já entenderam aquilo que precisa ser finalizado. Então, o primeiro conselho é que vocês foquem em finalizar as pendências desse mês, para não entrar março carregando às vezes uma amizade, carregando às vezes um fardo, um problema interno, social, enfim, de qualquer ordem, né? Não entre o próximo mês carregando um fardo que você sabe que você já pode finalizar esse mês. Então, se você tá com alguma pendência aí, aqui pode ser a nível mental, a nível espiritual, a nível material, mas aqui eu acho que é principalmente você tá entalado com alguma coisa que você às vezes quer falar, mas tem receio de como a pessoa vai entender. Já era pra pessoa que a gente tá falando aqui, já era pro outro ter te entendido. Se a gente estiver falando aqui de um contato seu que seja um amigo, que seja um relacionamento, é importante... Oi, meu amor. Dá oi pro pessoal. É importante que você estabeleça esse limite, e mais uma vez aqui ele vem falando... eu acho que todo mundo precisa ouvir isso, né? Não se vitimize. Por quê? Eu vejo você com muita vontade de finalizar isso, você quer sentir o alívio da finalização de uma situação negativa, mas é como se você mesmo se podasse, você mesmo se segurasse, com medo, ou porque tá muito cansado, ou porque fala que depois vai resolver isso. Então eu vejo que agora é o momento de você se livrar dessas pendências. Se você tá com os pensamentos acumulados, se você tem alguma ideia, algum pensamento que você tá evitando pensar, a hora de atravessar isso é agora. Se você precisa colocar um limite, conversar com alguém e verbalizar o que tá te desagradando, e aquilo, o momento é agora. Pode ser também que haja uma dinâmica aí em que você geralmente frequentemente estimulado e levado a tomar iniciativas. Só que você já está cansado de tomar iniciativas. Olha lá de novo, é com você que eu tô falando, depois a gente conversa. Você já está cansado de tomar iniciativa e o outro não tentar nivelar o nível de esforço, sabe? Aqui você pode estar num relacionamento em que só você tem a proatividade de materializar e a outra pessoa está sempre se sentindo cansada, sempre indisposta. Então é importante que você verbalize aquilo que é confortável também para você. Você verbaliza os seus desconfortos, mas verbaliza também o seu ideal de conforto. Como que você gostaria de ser tratado, tratada, como que você se sente bem. E o que vai te ajudar nesse processo é o auxílio da energia espiritual feminina, que diz respeito àquela energia feminina que sabe lidar com as próprias emoções, que reconhece o que é um impulso, o que é uma vontade, o que é um desejo, né? Então é importante que você
esclareça para si mesma, né, para si mesmo, o fim que precisa ser determinado e materializado, e a partir disso não se sinta culpado pelos limites que possam ser impostos, para você começar o próximo mês sentindo que você de fato concluiu um problema que você estava empurrando com a barriga há muito tempo, tá? Eu vejo também que esse limite ele te traz sim mais satisfação emocional, porque você não vai ter se traído, você sabe que você foi fiel a você mesmo. E principalmente você vai matar o que está te matando. Então, se você puder matar o que está te matando, grupo 2, pedrinha vermelha, peço que você faça isso sem medo, mas com responsabilidade mental, responsabilidade emocional, afetiva e responsabilidade espiritual também. Não é só porque a gente precisa impor um limite que isso justifique a nossa violência irrestrita para com a pessoa que está precisando receber um limite. Nós podemos ser as pessoas espiritualizadas da balança, né? A gente pode estar no lugar da balança que tem mais esclarecimento e que visa viver uma vida mais madura, mais saudável, tá? É isso que eu tenho para dizer sobre o grupo 2. Forte, intenso. Quiser destrinchar um pouquinho melhor como que tá essa situação aí, isso para qualquer grupo, né? Comenta aqui, me chama nas redes, pega meu contato, a gente marca um particular, tá bom? Até suei um pouquinho com esse Jó. Se estiver gostando, não esquece de se inscrever. Ativa aí as notificações, não custa nada. Até pesou um pouquinho meu baralho, hein? Vamos lá. Pedra Rosa. Grupo 3, o terceiro grupo. O que esse terceiro grupo precisa saber, precisa ouvir para essa virada de mês, de fevereiro para março, no ano de 2026? Como estão as energias? Quais são os conselhos? O que eles precisam saber? Que o pessoal também tá cansado, né? Tá assim, reunindo o restinho da reserva de energia para conseguir concluir esse mês e entrar no próximo com fé de que vai estar mais revigorado. Grupo 3, se vocês precisarem, vocês podem recorrer também à força das ervas para ajudar vocês a repor as energias. Existem ervas de apaziguamento aí, uma colônia, né, uns banhos positivos que vocês podem fazer para repor as energias, porque às vezes sozinho vocês não estão conseguindo recarregar de fato, né, se reconectar consigo e poder botar a cara no mundo assim com mais disposição. Então tô vendo aqui vocês bem cansadinhos. Objetivo, por favor. Grupo 3, Pedra Rosa. Grupo 3 está cansado porque até há pouco estava passando por uma batalha, por uma luta mesmo. Não podia baixar a guarda, não podia comunicar tudo que queria comunicar, às vezes estava sendo vítima das circunstâncias mesmo, tá? Vejo aqui que você foi obrigado a tomar uma decisão bem dolorida, bem dolorosa. Às vezes foi até pedir a demissão de um trabalho, né? Ou às vezes você se viu na obrigação de depender de uma pessoa que você não gosta de depender. Então eu tô vendo aqui vocês esse fim de mês assim, até rancorosos, muito negativos mentalmente, muito cansados, se sentindo presos, se sentindo assim desesperançosos.
Vejo vocês aqui também com uma energia de finalização muito forte, muito dolorida, muito intensa. Eu vejo você aqui, grupo 3, que escolheu essa pedra de cor rosa, coexistindo em duas realidades paralelas, né? Existe aquilo que você sente internamente, que não tem nada a ver com aquilo que você está colocando no mundo, a maneira com que você está se expressando. Isso, se você está se expressando, você pode estar com uma tendência aí que já não é uma energia do eremita, de introspecção. É uma tendência, assim, de você se obrigar a calar mesmo, de não conseguir falar, de não conseguir se comunicar, de se recusar a dar qualquer tipo de satisfação ou de se explicar, né? Eu vejo aqui você bem debilitado, você pode tá saindo, inclusive, de um processo que às vezes afetou bastante a sua saúde, principalmente sua saúde mental. Pode ser que você tenha tido aí alguns episódios de ansiedade ou síndrome do pensamento acelerado, né? Pensamentos muito acelerados. E eu vejo aqui que você pode ter... Eu posso estar falando com dois grupos aqui dentro dessa pedra de número 3. Eu vejo pessoas aqui que... Como é aquele ditado? Às vezes que venceram a batalha, mas perderam a guerra, ou vice-versa, entendeu? Vocês até tiveram um certo grau de vitória de alguma dificuldade, mas você não está se sentindo realizado por ter vencido esse desafio, sabe? Então eu te aconselho a buscar se curar e a buscar recuperar suas energias nessa virada de mês, tá? Vai ser bem importante você reencontrar seu equilíbrio, porque a sua cabeça ela saiu um pouco do eixo, assim, sabe? Se você estiver muito negativo, muito desacreditado nas pessoas, nas relações, nos seus amigos, é importante que você faça um filtro e uma peneira também para entender quem de fato pode te auxiliar nesse momento, nessa hora, quem é uma pessoa positiva que pode te dar essa força, né, de te ouvir, de conversar, e separar essa pessoa, conversar, buscar falar com essa pessoa, né? Posso estar falando com pessoas também que superaram o desafio, mas quando vocês acharam que tinha acabado, ainda não acabou. Vocês ainda tiveram mais uma surpresa acerca desse assunto. E esse assunto aqui eu posso estar falando de conflitos interpessoais, você pode ter enfrentado aí uma discussão, uma briga a nível interpessoal, né? Você discutiu, pode ter discutido com alguém, pode ter cortado uma relação. Eu sei que as coisas não acabaram muito bem, isso te desgastou muito, tá? Então é importante você sair desse lugar aí de congelamento, de paralisia no negativo e vai buscar o teu caminho de se positivar novamente, tá? Eu acho que talvez agora você possa até estar tentando elaborar algumas questões, né? Raciocinar melhor depois de que tudo passou. Só que você está muito preso em repetir pensamentos, assim, você pode estar ruminando muita coisa, sabe? Você pode ter terminado uma coisa de uma forma muito fatal, só que você não precisa permanecer nessa fatalidade, tá? Acabou, termina de sofrer seu luto aí nessa última semana, mas o interessante é que você volte a sentir ali uma tranquilidade de coração, uma tranquilidade de espírito, porque já passou. O que está feito não tem como ser desfeito, e é importante que você aceite isso, que você não fique paralisado nesse lugar, achando que possivelmente possa ter algum tipo de volta ou de tentar esclarecer. Por mais engraçado que seja, se você é uma pessoa que tem tendência a ter discussões intermináveis quando você está no chuveiro, não fica alimentando, não fica assim pensando no que poderia ter sido dito, que você poderia ter dito de uma melhor forma, enfim. Pense que você fez o que podia fazer, agiu como conseguiu agir, e agora é você amadurecer a partir disso, tá? A partir desse rompimento, a partir dessa negatividade que ficou marcada em você nesse período, tá? Então use essa última semana de fevereiro para buscar a sua cura interior, para entender que as coisas acabaram, para entender que o fim já ocorreu, para entender que mesmo que você não quisesse, você foi machucado,
Mas agora que acabou, a sua responsabilidade é de se curar, né? É isso, grupo 3. Agora, quero tirar uma energia geral para você que ficou até aqui, né? Energia geral dessa última semana, uma energia universal, uma energia que possa aconselhar todo mundo, que seja mais abrangente ali. Peço a toda espiritualidade nesse momento que nos traga um arcano para aconselhar, para guiar nossos passos ao longo dessa semana. Tô gravando na terça, mas ainda temos dias aí desse finzinho de mês. Então eu peço orientação para essa virada. Um arcano tarô, por favor. Caramba. A roda da fortuna. Esse arcano aqui, ele representa a ação do destino nas nossas vidas cotidianas. Esse arcano ele vem para lembrar a gente que nós podemos tomar atitudes, ter ações em busca de um objetivo que a gente tem em mente, mas tudo que a gente faz não é uma ação garantida que vai nos levar até o nosso objetivo. Porque quando o destino e a espiritualidade acaba intervindo, meu amor, quando a espiritualidade acaba intervindo, muitas vezes a gente tem que abandonar planos, ideias, valores, convicções, para ouvir a nossa intuição e os nossos ancestrais e ouvir o que eles têm para nos dizer, né? Essa semana eu vi uma frase muito interessante, eu não vou conseguir parafrasear ela, né, completamente, mas muitas vezes quando a ancestralidade, a espiritualidade atende o nosso pedido e nos dá exatamente aquilo que a gente quer, nem sempre é uma benção. Às vezes é uma lição, às vezes é um ensinamento, porque passou pela nossa vontade, passou pelo nosso desejo. E o nosso desejo, ele é falho, né? E aqueles que estão por detrás, né, dos fios do nosso destino, eles acabam sabendo o que é melhor de fato para nós. Então, não tome nada necessariamente por garantido. Saiba que ao mesmo momento que você tá lá em cima se sentindo 100% bem, a roda gira e te coloca novamente lá embaixo, às vezes para te lembrar do que de fato tem valor e não tem preço. E às vezes, muitas vezes você tá lá embaixo e a espiritualidade se encarrega de te levantar para que você se lembre que você não tá sozinho. Então, observe nessa virada também, vamos observar, vou ficar mais atento, sobre as movimentações do destino nas nossas vidas. Essa carta aqui é representada no tarô mitológico pelas parcas, as figuras da mitologia grega responsáveis por tecer, cortar a linha do nosso destino. Então sempre haverá uma força superior a nós que está nos direcionando. Isso te tranquiliza ou te assusta? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vou sair dessa leitura aqui pensando pensamentos. Levei alguns chacoalhões aqui. O tarô basicamente olhou pra gente e falou: acorda, cara, é hora de dormir. Assim que possível eu volto com mais vídeos, pessoal. Um beijo.